pessoal, meu nome é Andrei D'Amico e vamos direto pro vídeo. Hit me! What you waiting for? Put your back in it! Just a little more! What you waiting for? Yo le camino así, yo le bajo así, me la como así. Así. Então, você que tá chegando aí de paraquedas, deve estar achando esquisito eu, um rapaz, comentando no canal de uma menina, né, Adriane D'Amico. Mas, pra quem não conhece, meu nome é Andrei, eu sou irmão da Adriane D'Amico e a gente divide as tarefas de vídeo, né, então, pra poder deixar mais diversificado, dinâmico, às vezes eu gravo alguns vídeos de temas que me interessam. Vou gravar hoje um vídeo ainda comentando sobre o que eu achei do primeiro dia de provas do Enem, algumas questões que eu considero fáceis, eu selecionei 5 questões, mas vamos começar, né, organizando as ideias, né. Eu estou gravando hoje, domingo, dia 20 de novembro. No domingo passado eu fiz a prova do Enem. Não tenho um objetivo específico de ter feito essa prova. E tô fazendo porque já tem algum tempo que eu não presto esse exame, desde 2019. Eu faço curso de História pela FRJ. Então eu prestei o Enem de 2016 para poder ingressar nesse curso de História. Esse já é o segundo Enem que eu faço depois de ter ingressado na faculdade. E é bom fazer, né, porque aí é um termômetro, né? Você vai percebendo coisas na prova que, até para nível universitário, são mais complicadas de fazer resoluções. E é isso, gente. Então, o meu caderno aqui é o caderno amarelo, tá? Tá aqui, ó, primeiro dia, caderno amarelo e tal. Vou comentar das duas áreas o que eu achei. A minha irmã chegou a fazer o Enem passado, então eu tive acesso ao caderno do Enem passado. O caderno do Enem retrasado eu só acessei pela internet, porque ela fez o digital. Então, gente, o que eu achei? Eu acho que, no geral, a prova do Enem, o primeiro dia, foi melhor do que nos dias dos anos anteriores, porque temas de interesse mais social estiveram mais presentes do que nos outros anos. Eu acredito que isso deva ter sido consequência do aumento de questões do banco de itens. Então eu percebi que algumas referências aqui de questões faziam ligação com, por exemplo, com reportagens, com livros recentes. Então eu imagino que houve um acréscimo de questões de bancos de itens, e isso é bom porque eu até tinha passado em reportagens que o banco de itens do Enem estava muito defasado. Nossa, foi a máquina que deu. Agora, sobre as provas especificamente. A parte de linguagem, gente, eu encontrei textos muito interessantes. Por exemplo, na minha prova tinha o primeiro texto, porque eu fiz a prova amarela, né? Eu também fiz, aí a gente fez a mesma prova. O primeiro texto que apareceu pra mim era do livro O Quarto Despejo, da Carolina de Jesus, que é uma situação relatada, que ela fala sobre fome. Então eu achei muito legal que a prova trouxe questões que estão aí sendo discutidas, como fome, racismo, sobre internet, sobre cultura do cancelamento, exposição tóxica, enfim, temas que estão aí em discussão, né? Mas no geral, o que tem acontecido nos últimos tempos é textos muito grandes em linguagens. E isso é ruim, porque assim, o aluno que começa a fazer o caderno de linguagens e depois vai para humanas, quando chega em humanas está muito cansado. Eu adquiri uma técnica de fazer o caderno com base assim. Geralmente as questões que têm imagens, que têm infográficos, elas são mais interpretativas, e uma interpretação muito mais rápida de você fazer a leitura e mais fáceis. Então geralmente são as questões mais fáceis, e eu comecei tentando responder as questões mais fáceis, porque o Enem tem uma maneira de correção que ela se chama teoria de resposta ao item. E essa teoria de resposta ao item considera a sua coerência nos acertos da prova. Então, se você acerta as questões mais fáceis, a sua nota, consequentemente, aumenta mais um pouco.
Se você acerta as questões mais difíceis e erra as mais fáceis, esse algoritmo, chamado teoria de resposta ao item, considera que você possa eventualmente ter chutado. Então, a sua nota, mesmo tendo sido um acerto, né, numa questão difícil, como pouca gente, né, numa questão difícil acerta, você pontua menos, entendeu? Então tem essa coerência. Então os textos de linguagens eu gostei bastante, teve uma pegada assim bem de temas sociais, muito mais do que em outros Eu acho que o problema dos textos é que são muito longos com perguntas simples. Gente, o texto é justamente para cansar. E também acredito que essa tenha sido a prova dos distratores. E por que eu estou falando de distratores? Porque eram questões mais de médias e difíceis, questões com respostas muito parecidas entre si. Então, se a pessoa tivesse feito uma leitura desatenta dos textos, mas uma leitura muito cansada, né, dos textos ali, né, ela poderia cair em um desses distratores. Principalmente na parte de sociologia, né? Mas agora eu vou tentar o caderno de ciências humanas, porque é a minha especialidade, né? E vou tentar dizer para vocês quais 5 questões que eu considerei fáceis, né, do caderno, que eu acho que você que fez o Enem atentamente, é bom evitar errar, porque essas são questões que provavelmente vão valer muitos pontos pela teoria do resposta ao item, né, que eu expliquei. Se você acerta as mais fáceis, a sua nota aumenta, entendeu? Porque tem o algoritmo. Eu vou ver se eu deixo aqui nesse vídeo a reportagem explicando sobre a teoria de resposta ao item. Vamos lá. No caderno de ciências humanas, eu tenho percebido que nos últimos anos tem sido uma presença muito marcante da geografia física. Há muito tempo atrás, geografia física quase não caía no Enem, e agora está sendo muito presente. Teve muitas questões de geografia física e de filosofia, e questões não longas, questões curtas, mas muito difíceis, tá? Principalmente as questões de filosofia. Eu fiz as questões de filosofia, revi em casa, e mesmo revendo, muitas coisas me despertaram dificuldade. Então são questões que eu considero que serão as mais difíceis da prova e que pouca gente vai acertar. Então, por exemplo, se você acertou mais questões de sociologia e de história, provavelmente seu TRI vai ser bem alto. E quanto à área de história, que é a área que eu estou me formando, eu considero que teve uma pequena evolução nos assuntos relacionados à história. O que eu percebi da prova é que história apareceu de uma forma assim interpretativa e não voltada àquela questão de você saber eventos, sabe? Eu acho isso muito bom, porque amplia o leque de possibilidades para um aluno, por exemplo, que não lembre, por exemplo, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial ou na ditadura, enfim. Embora os temas da ditadura não tenham caído, né, infelizmente, eu acho que era necessário ter caído. Apenas uma questão, falando sobre o departamento de propaganda do Estado Novo caiu. Outras questões de história, obviamente, caíram, só que eram questões que envolviam mais grupos sociais. Então, caiu sobre o comércio de cacheiros, por exemplo, sobre mulheres que eram conhecidas como paneleiras no Espírito Santo. Elas tinham toda uma prática, né, que era, na verdade, uma tradição do ato de fazer panelas de barro. Então caiu um pouco sobre patrimônio, né? Tem sido muito presente questões de patrimônio nas questões de história do caderno de ciências humanas. Agora, quanto às questões mais fáceis que eu considerei, né? Uma das mais fáceis é a questão de número 50 do caderno amarelo, que é uma espiral. E essa espiral, ela tem até uma legendazinha que é lua de mel, tensão e agressão, que é claramente uma espiral que trata da prática do feminicídio.
Então, se você conseguisse ler essa imagem, facilmente você conseguiria matar a questão. Era uma questão bastante fácil e eu gostei bastante da ilustração, né? Porque é algo bem interessante, né? Ele tratou o início do casamento, do namoro. Que é a lua de mel, né? O momento em que as pessoas estão se unindo, a tensão que acontece no casamento e a agressão. Então, tá bem prática no feminicídio. Uma questão bem tranquila que o Enem colocou na prova. Um respiro, né? Porque é difícil você encontrar questões fáceis de Enem. Mas uma questão que eu considerei fácil, a questão de número 66 do caderno amarelo. Uma figura, né? Que tem uma crítica social. Aí, essa crítica social desse quadrinho tá dizendo assim, ó. É como se fosse a fala de uma mãe para um filho. Aí a mãe pergunta: tá estudando, Júnior? Aí o filho responde: calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Aí a questão, eu queria saber qual é a crítica contida nessa charge. E a crítica, é claro, que faz alusão ao processo de exclusão social provocado, né, pelo não acesso à internet, né? Eu achei muito então importante. Estava bem fácil a questão, bem legal. É certo de valer um TRI bastante alto. A próxima questão é a 73. Até anotei aqui. A 73 era uma canção do Vanderly, que se chama Pensei que Fosse o Céu. Ela fala sobre o espaço rural brasileiro e que trata sobre a relação da cidade, a relação que as pessoas da cidade têm com o campo rural em relação à produção alimentar. Era uma questão fácil porque a própria música deixava explícito que se tratava dessa questão da produção alimentar. Então não encontrei dificuldades para fazê-la. Eu achei tranquila. Eu posso até depois fazer um vídeo das questões mais difíceis. Só que eu acho que as mais fáceis interessam mais a quem está muito nervoso, né, depois dessa uma semana de prova. A próxima questão é a 87, que era sobre... Eram dois textos, era um intertexto. O texto era tratando sobre a definição de interseccionalidade. A interseccionalidade é o cruzamento de diferentes níveis e indicadores de desigualdade e de discriminação social. E o texto 2 trata sobre a proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então tem um recorte de gênero aí, que o texto traz o percentual de mulheres abaixo da linha da pobreza, um recorte de raça, porque são mulheres negras e mulheres pardas, e se você percebesse muito bem esse infográfico, você conseguiria responder, né? Que a questão queria saber quais são os fatores que intensificam o fenômeno da discriminação. Então você rapidamente vai perceber que é o fator, né, da raça e o fator de gênero. Questão bastante fácil, nenhum mistério para resolver. Então é isso, gente. Essas foram as questões que eu considerei mais fáceis. Eu acho que eu consegui dar um apanhado sobre o caderno de ciências humanas. Eu gostei. Somente as questões de filosofia, que estavam muito pesadas, assim, filosofia, geografia física. Geografia física, acho que exigia da pessoa, né, conhecer de verdade. E filosofia tava um pouco assim, quase missão impossível, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, comente aí embaixo. Use o Pix do canal e também siga minha irmã pelas redes sociais, @AdrianeDamico. Não esquece de falar que no próximo vídeo você vai falar sobre o tema da redação e como você conseguiu evoluir também na redação. Sim, vou tentar falar do meu tema, minha redação e sobre o tema no geral do que eu achei. Então é isso, beijo, abraço e até o próximo vídeo.